Boa noite a todos. Estamos começando a 11ª edição do Papo de Engenheiro. Nossa entrevista vai ser com Juliane Mello, ela é gerente de gente e performance da Ambev. Eu queria, primeiramente, agradecer a Juliane pela participação. É sempre engrandecedor para a gente, para o nosso projeto, né? A participação dos engenheiros, né? Vai agregar bastante os nossos alunos, trazer essa experiência de atuação no mercado, né? Em áreas distintas, às vezes muitas áreas que a gente não tem muita ideia de que o engenheiro mecânico ele poderia atuar. E aí eu queria que você iniciasse falando um pouco da sua trajetória de formação, né, até atuar nesse setor. Legal. Primeiro, agradecer vocês, né? É sempre um prazer essa troca. E eu andei ouvindo aqui alguns vídeos de vocês sobre o projeto, e é um projeto que a gente tem mais aqui parabenizar. Então, eu sou, né, Juliane Mello, eu sou a Ju, engenheira mecânica de formação na Universidade Federal de Pernambuco, e a minha carreira ela começa ainda no programa de estágio, numa siderúrgica, na companhia na Gerdau, e lá na siderúrgica eu trabalhava diretamente, né, na área produtiva, com solução de problema, e lá eu tive duas grandes paixões que definiram o restante da minha carreira, que foi trabalhar com ferramentas de solução de problema. Na época eu fui apresentada ao conhecido PDCA, em que a gente formava um grupo multidisciplinar para solucionar problemas de linha, né, de produção, com um time que ia desde operadores, técnicos, engenheiros, e eu descobri que eu adorava trabalhar com pessoas, porque as pessoas é que detinham o poder de solucionar esses problemas desconhecidos. Então, logo depois disso, eu fiz a minha ingressão no programa de trainee da Ambev e entrei para a área de gente e performance, que atua justamente com gestão de pessoas e melhoria de resultado das nossas operações, tá? Trabalhei 2 anos na cervejaria de João Pessoa, lá na Paraíba. Depois desses 2 anos, eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar como especialista das nossas operações regionais, aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, tínhamos operação no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, no norte do Brasil. E foi uma experiência enriquecedora quando eu recebi o convite para trabalhar como gerente de gente e performance na fábrica que trabalho atualmente, que é de fabricação de garrafa. Então, nós fabricamos garrafas que vão ser envasadas aí de cerveja para a gente entregar ao consumidor final. Uma dúvida, na verdade, quando eu apresentei, divulguei, né, o projeto, esse bate-papo da gente, foi o que é que o pessoal perguntava, né? Achava estranho, gerente de gente, performance, o que é que o engenheiro mecânico ele faz nessa área de atuação? Eu queria que você falasse um pouco qual a atribuição do profissional de engenharia mecânica trabalhando numa área como essa, administrativa, né? Claro, com muito prazer. Eu acho que depois de 5 anos de experiência na área, é bem mais confortável de responder com exemplos práticos, na verdade, né? Quando a gente fala, vamos só abrir um parêntese, que o que é o gente, né, e gestão, o gente performance, que não é um termo tão conhecido no mercado, né? Quando a gente fala da parte de gente, a gente está falando aqui de RH, e a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu vou dar um exemplo dentro dessa, como é que o engenheiro mecânico atua. Quando a gente fala de performance, aqui a gente está falando de performance da nossa produção, né? Então, cada vez mais melhoria dos nossos indicadores, da nossa produtividade, etc. E aí, vou dar o primeiro exemplo, tá? Aqui dentro da área de gente. Quando eu cheguei, né, assumi o desafio de ser gerente de gente na fábrica de vidros, a gente tem, né, um time técnico e um time operacional com bastante conhecimento. É uma fábrica de 13 anos de vida, né? Então, bastante conhecimento prático, muita experiência vivida, né? Problemas resolvidos, solucionados. Mas a gente não tinha isso em formato de treinamento. Então, ainda no ano de 2019, eu desenvolvi, junto com o meu time, toda a estrutura de treinamento técnico,
para a gente dar esse treinamento técnico formal em sala, prático, e hoje a gente exporta esse treinamento para as nossas operações globais. Então, verdadeiramente, quando a gente olha, eu sempre digo que ser engenheira mecânica deu velocidade nesse projeto, né? Porque aí, desde as discussões de qual conteúdo, ao conteúdo programático, como é que ele vira uma apostila, como é que a gente consolida, como é que a gente dá essas aulas, como é que a gente avalia, aplica a prova e como a gente aprova, né, como tendo sido treinado, a gente ganha velocidade quando a gente entende do que a gente está fazendo, né, e conduzindo aquele grupo de formação de pessoas. Falando um pouquinho do exemplo na parte de gestão, né? A gente vem fazendo um movimento muito alinhado com a indústria 4.0, onde a gente vem incrementando cada vez mais a confiabilidade dos nossos equipamentos. Nesse processo, a gente tem trabalhado, tem migrado para time operacional e time técnico, né? E aí eu estou falando de técnico de manutenção, trabalharem juntos. Então, a gente literalmente hoje tira a engenharia dentro de um setor de engenharia, de oficina e etc., e bota para trabalhar em conjunto com o nosso time operacional. Nesse processo que a gente migra, né, a gente faz um processo de formação de pessoas, mas a gente faz uma readequação. Como é que eu chego com um time técnico, um técnico mecânico, elétrico, para atuar naquele equipamento, a estrutura que ele precisa ao redor dele, de suporte, né, de prensa, hidráulica, circuito, e a gente vem desenvolvendo, né, uma oficina móvel para ele ter ali junto dele, ele conseguir atuar em plena capacidade. Então, esse, mais uma vez, quando a gente cai para dentro de estudar o projeto, desenvolver o projeto para essa adequação e essa mudança que a gente faz de atuação, ela acontecer da melhor forma, a engenheira mecânica entra em atuação, né, e mais uma vez traz bastante velocidade para o projeto, tá? Essa parte da administrativa é uma parte que está atrelada muito à atuação do engenheiro mecânico, né? E é uma coisa que a gente não vê tanto durante a graduação. A gente vê uma partezinha da administração, mas é uma coisa bem básica ali, só para a pessoa ter uma noção geral daquilo ali, da parte da administração. Aí eu queria saber de você, se você teve algum curso por parte da empresa, como é que foi para você, como sendo engenheira mecânica, atuar numa área tão administrativa assim? A gente vai tendo cursos de liderança, né? Alguns desenvolvimentos de competências, mas é muita troca, verdadeiramente é muita troca no final das contas. A gente ingressa e começa a trabalhar com líderes experientes, a gente vai trabalhando ali no dia a dia, pensando projetos juntos, solucionando problemas juntos e vai se formando, né, no final das contas, o gestor do futuro. Então, eu ressaltaria muito mais essa troca, esse on the job do dia a dia, do que cursos formais, sabe, de desenvolvimento. Acaba que a gente vai vivenciando isso aqui dentro. A gente tem, óbvio, uma estrutura de formação de líderes, que a gente vai desde o White Belt, onde a gente recebe conhecimento de PDCA, de solucionar problema, em seguida a gente tem um manager de gestão de líderes, mas a troca é o grande segredo dessa formação. Muitos dos alunos têm aquele receio, né? Ah, me formei agora, como é que vai ser, né? Eu entrar no mercado de trabalho, será que eu tenho conhecimento suficiente para isso? E, na verdade, você tem que ter aquele conhecimento básico ali, e quando você entrar na empresa, vai ter muita gente que tem um conhecimento muito superior ao seu e que vai contribuir muito para a sua formação na empresa, né? Então, você acaba, a empresa, os funcionários, a empresa tem interesse que você cresça, então, ele vai sempre estar lhe ajudando ali, te dando conhecimento e a experiência para você desenvolver na empresa, né? Uma outra dúvida que eu tenho, a gente falou muito da parte da administração, né, do engenheiro mecânico trabalhando na parte administrativa, mas a gente sabe que existem alguns outros setores que são mais voltados realmente para a atuação direta do engenheiro, realmente com a engenharia direta. E aí, eu queria que você falasse um pouco dessa atuação, né, que é que o engenheiro faz, em especial relacionando com o que a gente vê na faculdade, né? A gente sabe que
provavelmente deve ter alguma coisa sobre processo de fabricação, né, que é visto na faculdade que o engenheiro mecânico vai aplicar na indústria cervejeira. Vai, aqui a gente vai ter um leque, né? Eu acho que eu posso dar dois exemplos recentes do dia a dia. O meu chefe, né, que ele é gerente da planta como um todo, industrial, ele é engenheiro mecânico e tem poucos dias assim que eu peguei ele na mesa, olhando vários equipamentos de moldagem, a gente estava tentando identificar um problema de vácuo que a gente estava tendo no equipamento. Então, ele estava lá, com todos os equipamentos, tentando entender, tirando foto, comparando com o desenho industrial, e é um engenheiro mecânico agindo, porque um problema que estava incomodando desde o nosso time operacional ao gerente da planta, a gente vai ter ali, no final das contas, as pessoas colocando seu conhecimento, né? Como posso dar também o exemplo hoje, o gerente de engenharia nosso, ele é um engenheiro mecânico, assim como o especialista de confiabilidade dele, e a gente está, né, mais uma vez, como eu comentei, migrando para operacionalizar no modelo de indústria 4.0, onde a gente tem trazido para dentro do nosso negócio bastante automatização, né, dos processos, e isso requer que a gente incremente confiabilidade, né, dos nossos equipamentos. E quando a gente fala de confiabilidade, a gente está falando de a gente montar planos de manutenção, onde a gente sabe quando o nosso equipamento vai falhar, a gente tem que identificar esse tempo de falha e planejar preditivas, né, para serem feitas manutenções antes que ele falhe. Isso requer muito estudo de desenho mesmo, né, de equipamento, estudo de tempo de vida, estudo de material, estudo de circuito hidráulico, elétrico, para a gente chegar nesse modelo final de confiabilidade e sustentar um modelo de uma indústria 4.0. Então, são alguns Também exemplos. tem várias atuações aí, né, do engenheiro, Tem. desde da parte tem a parte de energias, né, a parte de fabricação. É uma coisa importante que a gente tem visto nos outros papos de engenheiro é que a gente vê que muitas disciplinas que a gente tem na faculdade a gente acredita que não vai utilizar e acaba utilizando meio que indiretamente ali, né? Que eu sempre gosto de falar da parte de materiais, né? Se eu tenho um problema no equipamento, porque um componente do equipamento quebrou, pode ser algum problema relacionado ao material, ele pode estar superaquecendo e causando um tratamento térmico naquele material, e ele pode ter rompido por isso, né? Então, a importância de todas as disciplinas, nem que seja aquele conhecimento básico para você poder entender o problema que está acontecendo ali, né? Então, a atuação é realmente Sem bem, dúvida. bem É ampla. ampla. É bem legal, assim, a gente ingressou agora, né, num plano de montar literalmente uma oficina de materiais dentro da nossa fábrica. A gente adquiriu 2 novos tornos CN6, que eles trazem muita autonomia, né, para a gente, tanto financeira, quanto realmente de velocidade de reparo de algumas peças. E aí o mundo se abre de possibilidades, porque a gente pode pensar em diferentes materiais, diferentes formas de projetar uma peça. Então, é bem legal. E aí a gente já começa a trazer aquele conhecimento que a gente estudou lá atrás nas matérias de materiais e planejar e fomentar esse laboratório, né? Outro exemplo, como eu citei, né, de indústria 4.0, a gente já pensa em avançar em programação, por exemplo, né? Então, quando a gente começa a estudar ali circuitos, a gente entende pouco, tem uma matéria de programação, a gente ainda não entende muito bem como vai usar, e a gente descobre que tem tudo a ver com coletas de dados, que é o que vai nos dar a base para a gente operar, no final das contas, num modelo de alta performance. Juliana, eu queria saber de você qual é a forma de ingresso no mercado, né? Essa é uma dúvida que os alunos têm quando formam, como é que eles vão ingressar no mercado. Eu queria saber de vocês quais são as formas de ingresso na Ambev. A gente tem as formas mais tradicionais, né, no final das contas, que é o programa de estágio. Aqui a gente realmente ganha muita troca e formação da parte de conhecimento técnico, né? Porque a gente pega o universitário que está ali nos últimos 2 ou o último ano de curso
e ele vem estagiar com a gente. E a gente começa a mesclar, né? A rotina industrial com a vivência ainda universitária. Então, essa porta é rica, essa porta é ampla, ela hoje é a que mais alimenta, né, o nosso time de líderes internos. E a gente tem também o ingresso pela porta de trainee, né? Hoje a gente é um dos programas mais fortes de trainee no Brasil, que aí a gente pega quem está nos últimos 6 meses de formação ou até 2 anos de formação, né? E a gente também faz esse ingresso para os nossos cargos de liderança. Temos também aí no site, né, no site de vagas da Ambev, algumas posições quando a gente não consegue alimentar com essas formações internas, algumas vagas que também a gente abre para o mercado. Mas hoje a gente tem, por exemplo, num time de estágio, uma efetivação alta, entre 60% a 70% de efetivação. Então, muito aproveitamento dessas pessoas que a gente forma, tá? A questão do estágio, vocês, além dessa aproximação do estágio, vocês fazem contratação pelo estágio também, né? Foi até um ponto que a gente levantou quando veio o engenheiro da Embraer, ele comentou isso, né? Uma das formas de contratação deles, que contratar muita gente proveniente do estágio, né? E foi uma coisa muito interessante aí. O pessoal a gente hoje tem uma autonomia bem grande de formação de líderes internos, né? E o principal deles é de programa de estágio. E aí eu trouxe uma convidada, né, que trabalha comigo, atua comigo, que é a Marcele. A Marcele é engenheira de produção, formada aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Rural, e ela trabalha ativamente, né, na formação desse time de estágio. Então, desde o acompanhamento de projetos de estágio, ao desenvolvimento, a decisão de efetivação, e ela vai ter bastante troca aqui com a gente de como funciona esse processo. Então, compartilhando um pouquinho sobre essa questão dos estagiários, acho que é muito legal a gente ver o quanto os nossos estagiários evoluem dentro da companhia. Às vezes a gente chega, às vezes eles chegam, é muito legal que tipo, todo mundo chega com uma ansiedade muito grande de conhecer os processos. E hoje eu toco o que a Juliane tocava antes. A Juliane já foi especialista de gestão dentro da nossa regional de verticalizadas, e eu hoje faço essa função. Então, um negócio bacana que a gente começou a fazer com os nossos estagiários, que antes, às vezes, a gente não conseguia muito bem, é fazer um acompanhamento bem de perto dos projetos de estágio. E um negócio muito bacana é ver que existem desafios enormes dentro das fábricas, e aí é onde justamente a gente consegue utilizar todo o conhecimento e criatividade que as pessoas têm. Porque assim, você imagina que às vezes a gente está muito imerso dentro de um problema que a gente não consegue propor uma solução, porque já tá com aquele vício de tipo, esse problema já acontece há muito tempo, não sei como tratar. E quando a gente pega um estagiário e coloca aquele estagiário e fala assim, olha, a gente tem esse problema, tenta propor uma solução para a gente. É muito legal ver o desenvolvimento das coisas e ver como a pessoa em si evolui tratando aquele problema e como a gente tem soluções mega criativas dentro do nosso processo. É muito bacana isso, porque assim, hoje dentro da nossa regional, né, a gente tem 8 fábricas, e dessas 8 fábricas a gente tem 24 estagiários. E eu faço acompanhamento de perto com cada um deles. Eu vejo os projetos deles de 2 em 2 meses. E assim, às vezes eu proponho coisas, eu falo, gente, não entendi isso. Por que vocês não pensam, me trazem de tal forma? Vamos ver quanto de custo isso está dando para a gente? Vamos ver, vamos tentar mensurar o ganho que isso está dando para a gente em tempo, em dinheiro. E é incrível. Assim, acho que é um negócio que me encanta muito, porque é incrível ver o quanto a gente evolui realmente utilizando todo esse conhecimento que a gente tem. É um negócio muito enriquecedor e, em paralelo a isso, é o que a gente falou, é uma das portas de entrada da companhia que a gente realmente mais valoriza. Porque você imagina que a pessoa está ali trabalhando junto com a gente. A efetivação tem 80%, não tá, Célia? 70%, 80%. Tá muito boa. A gente consegue absorver nessa média.
Exatamente, porque o negócio legal é que a pessoa já está acostumada com os nossos processos, conseguiu evoluir, trazer resultado para dentro da companhia, e é o que a gente falou, a gente não perde. Pessoas boas, elas sempre vão ter um espaço para poder estar dentro junto com a gente, e é uma das portas que a gente realmente mais valoriza, porque a pessoa tem a oportunidade de ver como os nossos processos realmente funcionam antes de entrar como uma pessoa efetiva. Então, é uma oportunidade muito bacana, é um negócio que realmente é engrandecedor para a pessoa e para a gente como companhia também, né? Como Ambev, acho que a gente tem estagiário em todas as áreas, né? E um negócio bacana de falar é que mesmo a gente sendo de gente, gestão, vamos dizer RH, é um negócio um pouco diferente, porque hoje, quando a gente pensa num projeto de um estagiário que entra para a gente de gestão, você pensa assim, mas eu como engenheiro mecânico, eu quero trabalhar só na engenharia. Quando você pensa no projeto de gente de gestão, que um estagiário, eu vou dar um exemplo de um estagiário nosso que a gente teve na nossa fábrica de rótulos aqui em São Paulo. E tem um exemplo da Ju também, do estagiário da Ju. Vou dar os dois exemplos para vocês. Um exemplo que a gente tem, o projeto do menino que estava nessa área, né, na nossa área específica, foi redução de tempo de setup dentro da impressão de rótulos. Aí você pensa, Marcele, o que tem a ver? É gestão purinha. É só analisar, ver tempos e movimentos do rapaz, das atividades do nosso operador, ver tecnicamente se o cara está executando, ver se tem uma oportunidade de melhoria em peça dentro da impressão que o engenheiro da área não conseguiu identificar. Então, um projeto de gestão totalmente ligado com produção. Um outro exemplo é o estagiário da Juliane. Esse estagiário ele é brilhante. Ele fez um projeto na Exatamente. Ele acabou apresentando como gestão de processo, né, de melhoria de estação de trabalho. Então, é muito interessante. A gente sempre fala que é uma porta de desenvolvimento de conhecimento técnico. Por isso, essa valorização tão grande, Felipe. E uma coisa assim, como estagiário, se você consegue se destacar bem, né, é uma forma muito mais fácil do ingresso, porque você está ali aprendendo e, ao mesmo tempo, você pode mostrar serviço também, né? E aí você consegue ingressar muito mais fácil. Vocês só tem alguma forma de, alguma parceria com universidades para pegar estágio ou é só mesmo através de abertura de seleção de estágio? Hoje é através, principalmente, de abertura de seleção, né? Só que o que a gente entende, tá, como companhia, que a gente precisa estar próximo das universidades para quando essa seleção abrir. Por isso que a gente faz, aqui foi muito a seu convite, né, a participação, mas a gente estimula muito junto às empresas júniores esses encontros. Então, a gente comumente vai lá, apresenta o nosso negócio, apresenta a nossa atuação, leva alguém da nossa liderança, né, para conversar com esse time de universitário. Porque aí, quando a gente abre a janela de seleção, o nosso intuito é já ter encantado antes, né? E aí a gente faz essa seleção, tá? Até quem tiver, se tiver alguém de empresa júnior, fique mega à vontade, tá, gente, para fazer contato depois. Então, fica avisado aí o pessoal, os alunos aí que tiverem interesse. Tem gente aí que já está perto de formar. Boa. Já pode começar a tentar aí o estágio. Né? Bora que bora. Queria entrar num outro assunto agora aqui, que é a questão da inserção realmente da mulher no mercado de trabalho, né? Que é um problema que a gente ainda tem muito hoje. É muito bom ver que já tem muitas mulheres que já estão tendo cargos de gerência, isso aí é muito, muito importante. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você teve sofreu algum tipo de preconceito quanto a isso, né? Durante a sua, não só agora na Ambev, mas durante a sua trajetória, tentativa de ingressar no mercado e as principais dificuldades encontradas como mulher, né, para entrar nesse mercado. Legal. Eu acho que a gente vem, e aí eu estou falando de 10 anos atrás, olha só, né, com o que eu vou comentar agora. Já estou entregando a minha idade. De quando eu entrei na universidade, né? Eu entrei na universidade numa sala de 35 alunos, éramos 5 mulheres, né? Óbvio, um curso que naturalmente a gente ia ter mais essa dificuldade, que era um curso de engenharia, né?
Mas depois disso, eu vi a próxima turma do meu curso, né, já entrar com um percentual diferente aí, uma sala de 35, 15 mulheres. E eu acho que essa realidade, ela foi fluindo dessa forma, tá? Até estatisticamente. Hoje, quando eu olho o meu ingresso, né, até na companhia, na indústria de bebidas, e olho para quem veio após mim, esse percentual sempre vai crescendo. Eu acabei de fazer uma seleção de um time de 4 estagiários, uma seleção aberta, né, sem nenhum pré-requisito, e a gente selecionou 4 mulheres. Então, eu acho que a gente tem feito um movimento, de uma forma geral, onde a gente tem conversado mais sobre o assunto. Por exemplo, você convidar uma engenheira mecânica é algo que já desperta o interesse de uma mulher pelo ingresso, pela carreira, né? pela vida aí de uma profissional de engenharia mecânica. Então, esse movimento tem sido cada vez mais constante e tem dado base para que hoje a gente não sofra, verdadeiramente não sofra nenhum tipo de discriminação. O que acontece ainda? É engraçado, né? Eu já ouvi, por exemplo, sou engenheira mecânica, né? E abrir ali uma planta de um desenho de um equipamento e eu vou dar palpite. Tu sabe o que é isso aqui? Então, acho que essas surpresas, elas ainda existem, porque a gente ainda tem um caminho para percorrer, né? Aí eu falei, eu comecei falando de 10 anos atrás e estou falando de uma realidade de hoje. Mas eu acho que verdadeiramente a gente já tem se estruturado como universidade, como grupo docente, como indústria, como time gerencial, para daqui a 10 anos essa diferença ficar cada vez menor. E eu acho que se eu sofri, Felipe, alguma discriminação, algum problema grande, eu acho que eu até esqueci, porque dá mega orgulho, na verdade, quando a gente está liderando um time grande. É engraçado que eu sou do time de gente, né? De gente de gestão, que é uma área comumente que tem mais mulheres. Eu já faço a diversidade muito mais no outro sentido, tá? Eu identifico homens para ingressar no meu negócio, no processo que eu cuido. Então, acho que é muito mais a gente trazer a diversidade de ideia, de pensamento. Eu acho que a gente está se estruturando muito bem. A gente tem que acelerar, mas a gente está se estruturando bem. Essa questão, assim, às vezes não percebe justamente por ser uma coisa que vem sendo natural, né? As pessoas naturalizaram muito esse preconceito, né? E aí começa a se desconstruir agora, né? E aí a gente começa a ter realmente a inserção da mulher. Pode falar. Se você me permite complementar, eu vou dar só um exemplo também, igual a Gil passou aí alguns pontos que exatamente a área de gestão, às vezes a gente faz esse caminho inverso, mas ainda muito relacionado à sua pergunta, eu fui, assim que eu ingressei dentro da companhia, na Ambev, eu fui supervisora de produção. Eu fui supervisora de produção em linha de garrafa, de retornável. E quando eu assumi meu time, pela primeira vez, minha primeira liderança, um negócio muito bacana é que os meus operadores, né, eu tinha 15 operadores abaixo respondendo diretamente para mim, eu não tinha nenhuma mulher como operadora. Então, quando eu assumi como supervisora, eles ficaram em choque porque eles nunca tinham tido uma supervisora mulher antes. E um negócio que foi muito legal, que é justamente a gente incentivar essa diversidade, é que o que eles falam que eu consegui trazer um lado um pouco mais humano, que eles não tinham tido ainda. Eles tinham mais tato para poder falar comigo, mas em questão de discriminação e tudo mais, acho que é um negócio, é o que a Ju falou, tipo, se eu sofri, eu já não me recordo. E eu acho que isso é um negócio muito bacana, que a gente realmente está mudando, né, a nossa cara, como a gente aborda o assunto e como a gente realmente enxerga as coisas. Então, foi difícil, vou dizer, a princípio, liderar. Acho que a gente tem que se provar um pouco ainda, realmente, sabe, da nossa capacidade de, tipo, como assim você entende tecnicamente como que funciona uma máquina? Sim, entendo. Então, é um negócio muito bacana, porque você também cresce como líder quando você aprende a lidar com esse tipo de situação, mas isso é um negócio que a gente tem mudado bastante. E dentro da companhia, não só pensando da mulher dentro do mercado, né? A gente pensa muito também sobre diversidade. Então, a gente fala muito sobre discriminação com negros,
os grupos de LGBT e tudo mais. Então, isso é um tema que a gente realmente está trazendo muito mais à tona para a gente poder realmente ter um processo muito mais humanizado, vamos dizer assim, né? Então, é um negócio que hoje a gente aborda com muita naturalidade, porque não é para existir esse tipo de discriminação, né? Mas é legal ver como a gente realmente vem mudando e falando mais para reduzir cada vez mais esse tipo de, vamos dizer assim, problema que possam surgir, né? Então, isso é um negócio que a gente aborda legal. A gente ainda vê muita gente realmente como se fosse questionando a capacidade, né? Como se, e às vezes quando uma mulher desenvolve uma coisa boa, fala assim, ela conseguiu desenvolver, né? Tipo, como se fosse uma coisa, a capacidade é a mesma, né? Não tem. E é muito interessante você estando num cargo de gestão, porque agora vocês estão na posição de contratar, por exemplo, né? E aí vocês podem fazer escolher de uma forma mais justa, assim, né? Quem vai ingressar na empresa, como antes a gente tinha só, geralmente, homens num cargo desse, e ele acabava selecionando com aquele pensamento já machista lá, mais antigo aí. Né? O pessoal vem mudando com o tempo. A gente tem muito costume de procurar similaridade, né? Então, que tenhamos cada vez mais posições e representatividade para a gente mostrar que a similaridade é relativa, né? No final das contas. É muito bom a questão da mulher na engenharia, principalmente engenharia mecânica, já é uma coisa que a gente já encontra com um pouco mais facilidade, ainda é mais difícil de encontrar. Para chamar mulheres para participar do Papo de Engenheiro foi bem complicado eu conseguir encontrar, né, mulheres que estavam atuando. E aí, Marcelo falou da questão do LGBT também, e aí que é muito mais difícil encontrar, né? Eu ainda tentei buscar, mas é muito mais difícil porque o preconceito ainda é muito maior. Né? A gente fala da questão do gênero aí, o pessoal tem meio que um bloqueio aí, e ainda tem a questão de, às vezes, você tem bastante, mas a pessoa fica um pouco com medo de mostrar que né, nesse meio tão preconceituoso. Né? Mas que a gente vá mudando com o tempo, vá melhorando, evoluindo, né? Vai. Eu acho que quanto mais a gente falar do assunto, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve, a gente procura, a gente entende, né? A gente passa a ver vantagem nessa coisa do ser diverso, de conhecer e abrir espaço. Então, é só discutir sobre o assunto. E, por sinal, achei o projeto fantástico, tá? Agora a gente tem uma parceria, Felipe, cada vez que precisar de indicação, estamos juntos, a gente consegue se ajudar, tá? Eu agradeço, Andressa. É legal. Pode falar. A Ju, esse negócio de vamos ver, a gente nunca vê uma engenheira, técnicos, né, mulheres, etc., dentro da engenharia. A Ju tem uma menina que ela contratou, que hoje é a técnica de mecânica dentro da área de moldes dela. É um negócio assim, que às vezes a gente quebrou todos os paradigmas quando a gente fala, né? Porque... Ela é pequenininha, quanto? A gente teve que fazer 1,55. A gente teve que fazer várias adequações ergonômicas, né, na nossa oficina para ela conseguir operar bem. E olha como são as coisas, né? A gente estava até discutindo a associação de carreira dela e a gente está falando de uma função para ela trabalhar diretamente no equipamento, que a gente vai botar uma talha elétrica, né, para fazer tudo levantamento de peso, que aí a gente está falando de condições físicas que ela não tem, né, independente de gênero, mas que até tem vantagem, né, no final das contas, para ela ter acesso a algumas partes restritas da máquina. Então, assim, cara, mais uma vez, tá? Quando a gente abre a cabeça, as possibilidades, elas se multiplicam, é muito bom. A Andressa comentou aqui, né? Andressa, a gente, na verdade, assim, a gente é mega parceiro mesmo das escolas júniores, porque acho que vocês são a primeira formação. E aí a gente até conversou aqui, né, Felipe, bem no iniciozinho, do quanto cada vez mais o engenheiro mecânico, quando ele vai formando sua carreira dentro da indústria, ele vai chegando a cargos administrativos, né, de gestão de time, de pessoa, e eu acho que o EJC é o primeiro contato, né, que o universitário ele tem. A gente até esqueci de citar quando a gente comentou sobre formação extra.
Então, sem sombra de dúvida, a nossa troca é muito boa. A gente gosta dessa parceria. Andressa, se eu não me engano, é presidente ou vice-presidente da empresa Júnior, aí da Power Júnior. Boa! Universidade. Andressa, depois você pega meu contato, fico feliz. E eu queria abrir para o público aí, quem tiver alguma pergunta a ser feita, pode colocar no chat aí, e a gente vai... Eu vou abrir um pouco para você já começar a fazer suas considerações. Enquanto isso, quem quiser colocar alguma pergunta no chat, e aí você vai fazer alguma consideração, alguma palavra de incentivo para os nossos alunos aí, claro. Para que eles continuem. A gente tem uma dificuldade, na verdade, uma dificuldade meio que o pensamento, né, das pessoas, dos alunos, por ser da universidade do interior, o pessoal fica meio com receio. Eu sempre gosto de comentar que as universidades do interior, eles têm uma oportunidade muito maior do que as universidades de capital, pela questão da proximidade com o professor, né? São professores geralmente mais novos, que estão mais empolgados em realmente passar aquele conhecimento. Pelo menos eu na UFRN via muitos professores antigos que o cara já não tinha tanto interesse na formação do aluno, ele só queria lá terminar o trabalho dele para aposentar e pronto. Ele não tinha esse intuito tão grande assim de preocupar com a aprendizagem do aluno. E aí a gente tem na universidade interiorizada, a gente já tem isso aí, né? Um contato maior do professor, um interesse muito maior do professor. E eles têm a mesma capacidade que qualquer aluno de uma capital ele tem de ingressar no mercado. Eu queria que você falasse um pouco para eles aí. Claro, vai ser um prazer, sem dúvida. Gente, assim, ó, a gente está aprendendo demais, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente tem que tirar os bons aprendizados, e o que a gente viveu, né, nos últimos meses com pandemia, não tem localização, não tem distância. A troca, né, a busca por conhecimento, a curiosidade, ela sempre foi sem limites, mas eu acho que ela tirou mais barreiras do caminho, né? Então, essa troca que a gente está fazendo, por exemplo, aqui hoje, ela tem sido super comum. Então, se a gente quer desenvolver, né, um trabalho conjunto, não tem distância que vá definir. E essa coisa do conhecimento, essa energia, né, de novos profissionais, novos professores, eu acho que aproveitem bastante, é a hora de fechar parcerias, soluções conjuntas de problema. Então, pelo contrário, aproveitem esse conhecimento e corram atrás. Assim, eu sou uma apaixonada pelo curso de engenharia mecânica, completamente apaixonada. Eu acho que a gente sai da formação de engenharia mecânica com um conhecimento amplo e, ao mesmo tempo, bastante coeso do que a gente precisa para atuar numa indústria. E aí ele permite um leque, né, de possibilidades. Hoje, por exemplo, a minha carreira ela é dentro de gestão, mas eu já estudo voltar ela para uma área de gestão de produção. Então, abre-se um leque e a gente tem uma formação acadêmica que permite a gente navegar dentro desse leque, né? Então, muita dedicação, aproveitem cada conhecimento, aproveitem cada parte, cada troca, né, que vocês vão fazendo ao longo das matérias para vocês serem profissionais diferenciados. A gente não precisa, turma, no final das contas, lembrar de tudo. A gente precisa saber onde procurar, né? Então, façam dessa jornada uma jornada realmente aí que vocês vão formando uma biblioteca dentro da cabeça, porque uma hora vai usar. E vocês vão ter como diferencial essa formação, tá? Eu costumo dizer que na universidade a gente aprende a estudar, na verdade, né? E aí, quando a gente sabe de onde pegar aquele conteúdo, e quando a gente pega aquele conteúdo, às vezes que a gente olha na universidade que é uma coisa muito difícil, mas que quando a gente vai ver depois, a gente vê que é uma coisa muito mais fácil, né? Porque a gente já tem uma maturidade muito maior, né? E isso aí a gente está adquirindo realmente ao longo da graduação. Felipe falou aqui, muito bacana o papo. Meu colega de trabalho, engenheiro mecânico também. Excelentes pessoas, tenho orgulho de poder trabalhar com elas. Virginia fez uma pergunta: o time de engenheiros da Ambev atua no desenvolvimento de projetos mecânicos ou apenas a implantação e gerenciamento deles?
Na verdade, a gente tem um centro, especialmente na Ambev, né? A gente tem um centro de engenharia que ele fica lá em São Paulo, que ele trabalha fortemente no desenvolvimento dos projetos, em parceria com as plantas industriais, tá? Mas também tem soluções internas que a gente desenvolve. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui que a gente fez a aquisição de 2 novos tornos CN6, né? Então, quando a gente vai fazer o projeto ali de peças, desde quando a gente troca o material dela, etc., são projetos internos que a gente faz, tá? Então, a gente faz desenvolvimento. Ah, que bom que você falou, Felipe. O Felipe até colocou, atuamos. O Felipe, vocês vão ter, com certeza, vou falar de uma recente, jogar um spoiler rapidinho, né? Tem uma cerveja nossa que está nas paradas de sucesso sertanejas aí, né? Que o Felipe participou ativamente do desenvolvimento do desenho dessa garrafa, tá? Então, desde contato, necessidade lançada pelo time do marketing, com contato com especialista, desenvolvimento do desenho do equipamento de moldagem, rodar esse equipamento no nosso maquinário, entregar a garrafa para a cervejaria. Hoje, né, a gente rodou 20 mil hectolitros dela para validar, passou pelas mãos do Felipe, engenheiro mecânico, desenvolveu o projeto com mais um time multidisciplinar, né? Então, a gente faz de tudo, desde tocar o projeto a desenvolver internamente. Lucas perguntou também quais são os cursos da parte, né, além da graduação, você recomenda que seja um diferencial para estudante de engenharia focado no perfil da Ambev. Legal. Ô, Lucas e time, né? A gente tem um canal no YouTube, ele se chama Ambev Learning, que é de aprendizagem, né? Que a gente tem, antes a gente tinha, né, bastante conhecimento e treinamento interno, agora a gente abriu a maior parte desses treinamentos através desse canal para o público externo. Lá a gente tem falado de tudo. Mas se eu tivesse que destacar alguns, eu acho que a gente tem falado bastante de metodologia ágil, acho que é uma necessidade que a indústria 4.0, esse processo de indústria que a gente está virando mais automatizando, né, e etc., a gente tem sentido bastante necessidade. Então, a gente tem vários temas nesse assunto lá. Mas, cara, um canal rico. Então, Lucas, visita nosso canal. Tem bastante conteúdo lá. Tá bem bacana. Eu hoje, particularmente, olha só como é engraçado, né? No meu time, eu instigo muito o estudo de metodologia ágil, tá? Porque isso tem dado agilidade para a gente em solucionar problemas. Então, hoje eu consigo desenvolver aí uma solução de problema. Em uma semana, 15 dias, a gente transforma um processo em um negócio. E é bem interessante de estudar. E eu acho que, falando um pouquinho mais em engenharia, acho que a parte de confiabilidade. Também a gente tem investido bastante no desenvolvimento desse conhecimento aqui dentro. Beleza? Fica aí a dica para o pessoal já. Queria lembrar o pessoal que a gente tem o nosso canal, o Papo de Engenheiro, né, que a gente sempre edita os vídeos daqui do Papo e a gente sempre divulga lá também da jornada de engenharia mecânica que a gente fez. Eu queria pedir que vocês entrassem e se inscrevessem lá no canal, né, para ajudar o projeto, todo mundo que está presente aí. O link para a entrada no canal é bit.ly/papoUFOB, certo? Camila, se puder colocar aí no chat, acho que ela já colocou algumas vezes aí. Eu vou replicar aqui a mensagem dela. Ela mandou. Pronto, já mandou de novo. E aí vocês entram lá, se inscrevam, se quiser assistir os outros que vocês ainda não viram, né, os outros papos de engenheiro, vocês podem olhar lá no canal, vai ter tudo direitinho, explicado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença sua, de Marcelo também, né, que contribuiu bastante com a gente aí, com o nosso projeto. E, sem dúvida, as pessoas que estavam presentes aqui engrandeceram muito, né, a formação. Isso sempre engrandece muito a formação e abriu muito o olho para as oportunidades, né, que a gente tem nas possibilidades de atuação do engenheiro mecânico. Né? A ideia do projeto principal é justamente isso, a gente trazer as possibilidades de atuação do engenheiro mecânico, que é uma coisa que geralmente a gente não vê na graduação, né? Quais são todas as atuações. A gente tem alguns até que a gente trouxe que ninguém
nunca imagina que o engenheiro mecânico pode atuar. E aí a gente traz isso, e eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Mais uma vez, tá? A gratidão Felipe, é minha. Foi um obrigada. prazer. Fala, Célia, fala que eu concluo. Exato. Felipe, queria agradecer aí a participação, a Ju também por ter me chamado para esse bate-papo. É o que ela falou, às vezes a gente realmente abre um pouco o nosso horizonte quando a gente tem um bate-papo assim e vê justamente onde que a gente pode estar agregando, né, de certa forma, e tirando essas dúvidas. Acho que é um negócio muito enriquecedor para a gente. E eu acho que só complementando, igual perguntaram, né, o que a gente poderia estudar, eu não sei se dentro do curso de engenharia mecânica vocês chegam a ver os princípios, por exemplo, de white belt, que a gente lida muito, é o que a Ju falou, hoje a gente trabalha muito de metodologias ágeis, que é focado totalmente em solução de problema, mas a gente não pode esquecer que um PDCA é importante, um 5 porquê é importante, relato de anomalia, são ferramentas que estão todas dentro e linkado muito com o white belt, que às vezes a gente encontra até online mesmo, sem custo, gratuito, e que também ajuda quando a gente pensa em solução de problema. É mais um mindset de como investigar os problemas, né? E aí, com isso, agrega também. Então, eu acho que se tivesse que dizer algum também, além de metodologia ágil, dá uma olhadinha também em como que funciona o white belt, como que ele te ajuda a solucionar os problemas, investigar as causas, que eu acho que é um negócio bacana, que ajuda a gente, às vezes, a pensar de uma forma um pouco mais crítica na hora de pensar em soluções. Eu acho que isso é legal. Sobre vocês serem uma universidade do interior, eu acho que o negócio legal... eu sou de uma faculdade de interior, eu sou de Volta Redonda. Eu sou de Barra do Piraí, na realidade, e minha faculdade foi em Volta Redonda. Acho que só uma particularidade é que eu tenho uma cervejaria próxima da minha faculdade, mas isso não afeta, é o que a Ju falou, né? Hoje a gente está tão próximo das empresas júniores que eu acho que o negócio que você falou da gente ter a proximidade do professor e dos alunos é um negócio que enriquece demais, porque você tem realmente um canal muito mais aberto para tirar dúvidas. Isso é muito positivo, porque você pode investigar e cada vez mais aprender mais. Foi o que eu consegui viver quando eu estava dentro da faculdade, dentro do meu interior, que tem bem poucos habitantes, né, na cidade, mas foi um negócio que fez a diferença para mim dentro da minha formação. Então, não se apeguem por ser uma faculdade de interior, muito pelo contrário. Agarrem isso com unhas e dentes e vão atrás dos professores de vocês realmente, porque eles têm muito o que agregar para vocês no dia a dia. Então, obrigada mais uma vez pelo bate-papo, pela oportunidade, e também me coloco à disposição de vocês caso tenham mais dúvidas, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, Célia. Gente, prazerzão. LinkedIn é Juliane Mello, então se quiserem fazer contato, a gente está sempre trocando experiência, eu posto alguns cases que a gente vive aqui dentro, vai ser um prazer continuar conversando com vocês, tá? Cara, deem toda a força para esse projeto, ele é lindo, eu acho que se eu tivesse tido oportunidades como essa, Felipe, a cabeça teria chegado muito mais aberta em certos momentos da minha carreira, então usem como acelerador. E aproveitem bastante a jornada. Um abração. Então, vamos encerrar por aqui. Tenham todos uma boa noite e um bom resto de semana aí. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau.